profetas, eu não irei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como uma águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo, pra sentir a paz dentro do meu coração. Quando é que a lua começar e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a Alice, a minha filha mais velha, vai trollar a Anitta, a minha filha mais nova. Isso é, ela vai fazer uma pegadinha, uma brincadeira com ela. O que será que vai acontecer? Fiquem de olho. Anitta, você quer um bombom? Claro! Isso não é um bombom, você me enganou! Gente, a Anitta foi enganada. Ela achou que tinha um chocolate de verdade naquela embalagem de sonho de valsa. Mas não se enganem, enganar é como mentir. E o que vocês acham que Deus pensa sobre o engano e a mentira? Vamos ver o que ele fala em sua palavra, a Bíblia. Essa é a nossa quarta lição. E o versículo dela está lá no livro de Salmo, lembram? No meio da Bíblia, no capítulo 51, versículo 6. Está escrito assim: sei que desejas a verdade no íntimo. Salmo 51, 6. Ele é bem pequenininho, fácil de decorar, mas muito importante para aprender e guardar no coração. Na verdade, ele fala sobre o coração. Íntimo é o seu coração, o verdadeiro você. Não o coração, o órgão que está dentro do seu corpo. Vocês sabem o que significa desejar? Desejar é querer muito uma coisa. E o que é verdade? Verdade é aquilo que é completamente, totalmente correto. Vocês sabem de quem o versículo está falando, não é? De Deus. Deus é quem deseja que a verdade esteja no íntimo de cada um de nós, dentro do nosso coração, e apareça através das nossas ações e das nossas palavras.
Se você já confiou em Jesus como seu salvador do pecado, Deus espera que você seja verdadeiro em tudo que você diz, em tudo que você faz. Deus é verdade. Quando a verdade é vista na sua vida, Deus é louvado e honrado. Mas se você ainda não confiou em Jesus como seu salvador do pecado, sabe o que Deus mais deseja ouvir de você? Ele espera ouvir você dizer: eu confio em Jesus como meu salvador do pecado. Ouça atentamente a lição bíblica de hoje para saber como fazer isso. Na nossa história de hoje, vamos aprender sobre 2 cristãos que tinham que fazer uma escolha que não era nada fácil. Os nomes deles eram Pedro e João, e eles pregavam a Jesus, muitas pessoas se tornavam cristãs. Deus lhes dava ousadia, ou seja, coragem, e os ajudava a não ter medo do que os líderes religiosos podiam fazer contra eles. Os novos crentes se reuniam frequentemente para estudar a Bíblia, orar. Eles também compartilhavam o que tinham com os outros. A Bíblia diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Vocês sabem quem eram os apóstolos, né, crianças? Eram aqueles 12 discípulos de Jesus. Apóstolo é uma palavra grega que significa enviado, porque os discípulos foram enviados por Jesus para compartilhar as boas novas da ressurreição. O Espírito Santo estava dando poder a eles para contar a todos a maravilhosa verdade de que Jesus estava vivo. A ressurreição de Jesus mostra que Deus aceitou a sua morte como castigo pelos meus e pelos seus pecados. Eu e você temos pecado contra Deus e quebrado, desobedecido às suas leis. Deus não pode aceitar os nossos pecados, as coisas erradas que nós fazemos e pensamos, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Mas Ele ama você, mesmo você sendo um pecador. A Bíblia diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso está escrito em Romanos 5:8. Deus nos ama, crianças, e por isso enviou o seu Filho, Senhor Jesus, para morrer na cruz e levar o nosso castigo pelo pecado. Deus diz que o pecado de cada um de nós caiu sobre Jesus, enquanto ele sangrava e morria voluntariamente por cada um de nós. Está lá em Isaías 53:6. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, voltou a viver, sendo vencedor do pecado. Sua morte e ressurreição são o caminho para nós sermos perdoados. Quando você crê no Senhor Jesus, confia nele, recebe dele a vida eterna. Então Deus te dá coragem para contar aos outros que Jesus pode perdoá-los também. Enquanto Deus trabalhava na vida dos crentes, o Espírito Santo dava aos apóstolos o poder, a ousadia, lembram, a coragem para espalhar a notícia que Jesus estava vivo. Deus estava abençoando os crentes de Jerusalém. Entre os crentes havia um casal chamado Ananias e Safira. Eles tinham visto como os outros crentes estavam vivendo. Aqueles que amavam o Senhor Jesus vendiam o que tinham e usavam o dinheiro para ajudar aos outros que precisavam, aqueles que eram menos favorecidos. Assim, ninguém passava necessidade. Muitos vendiam suas casas, suas propriedades e compartilhavam o dinheiro com os outros que amavam o Senhor Jesus. Muitos cristãos estavam louvando a Deus ao trazer o dinheiro para os apóstolos, para ajudar quem precisava. Ananias e Safira viram o que as pessoas estavam fazendo e também quiseram compartilhar, mas quiseram fazer isso pela razão errada. Eles queriam que as pessoas vissem o quanto eles eram bons. Deus permitiu que Ananias e sua esposa tivessem uma propriedade. Eles a venderam por uma certa quantia de dinheiro e a terra era deles. Eles venderam essa terra, agora o dinheiro era deles. Eles podiam fazer o que bem quisessem. Talvez, enquanto conversavam sobre quanto dinheiro dar, Ananias tenha falado para sua esposa: é muito dinheiro,
podemos usar uma parte para nós, em vez de dar tudo para os apóstolos. Safira pode ter respondido: vamos guardar uma parte do dinheiro e dizer que vendemos a terra por um preço menor. Ananias provavelmente respondeu: sim, quem vai saber a diferença? Os outros vão pensar que demos tudo o que a gente tinha. Meninos, meninas, Ananias e Safira planejaram mentir intencionalmente porque queriam parecer generosos. Queriam que os outros crentes pensassem que eles estavam dando todo o dinheiro que receberam pela terra, quando na verdade pretendiam ficar com uma parte. Eles sabiam em seus corações que estavam pecando contra Deus, mas pensaram que podiam ficar livres dos problemas. Eles estavam fingindo serem bons de um jeito que na verdade eles não eram. Aqui vai uma perguntinha. Você já mentiu para que os outros pensassem que você era especial? Talvez você tenha dito para os coleguinhas da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que você lê a Bíblia todos os dias, quando na verdade você não lê. Ou que você testemunha para os seus amigos da escola e você sabe que você não faz isso. Você já planejou mentir para os seus colegas, fingindo dar tudo para a oferta, quando na verdade você estava guardando uma parte? Se você não lê a Bíblia diariamente, não testemunha para os amigos da escola ou não dá tudo para a oferta, por favor, não minta sobre isso. Mentir é pecado. Fazer os outros pensarem intencionalmente, ou seja, de propósito, que você está fazendo alguma coisa quando na verdade você não está, é uma mentira. Você até pode enganar outras pessoas com mentira, mas a Deus você não engana. Ele sabe como você realmente é por dentro. Ele diz em sua palavra lá em Gálatas 6:7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso significa que se você pensa que está enganando a Deus, você está enganando a si mesmo. Deus nunca é enganado. Você vai receber o que merece pelas suas ações. Se o Senhor Jesus é o seu Salvador, não pense que você pode enganar a Deus e escapar da sua disciplina, da sua correção. Ananias e Safira sabiam em seus corações que eles estavam pecando contra Deus, mas pensaram que podiam ficar livres de problemas. O que eles planejaram fazer era um pecado muito sério, crianças. Eles estavam machucando toda a igreja com o plano de enganar a Deus e o seu povo. Ananias e sua mulher pensaram que todos iam dizer: como eles são pessoas maravilhosas. Talvez tenham até mesmo pensado que os apóstolos gostariam mais deles se dissessem que estavam dando tanto dinheiro. Porém, quando Ananias levou o dinheiro a Pedro e aos líderes da igreja, uma coisa terrível aconteceu. Ananias chegou com seu saco de dinheiro e o deu para os apóstolos. Ele explicou que havia vendido uma propriedade, que estava trazendo todo o dinheiro para dar aos outros. Ananias pensou que os apóstolos nunca descobririam que ele estava dando apenas uma parte do dinheiro. Vocês se lembram? Ele tinha ficado com o resto? Mas Deus fez Pedro saber. Então, quando Ananias contou a mentira, Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro para você? A terra não era sua? Depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? Por que você fez uma coisa assim? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. No mesmo instante, Ananias caiu morto. Porque a igreja estava começando, Deus disciplinou, corrigiu Ananias de maneira muito severa e rigorosa.
Ananias havia mentido na tentativa de impressionar os outros crentes com a sua generosidade, mas Deus conhecia o seu coração. Crianças, nós não podemos enganar a Deus, porque Ele é onisciente. Isso quer dizer que Ele sabe todas as coisas, incluindo o que está no nosso coração e também na nossa cabecinha. Se o Senhor Jesus é o seu Salvador, não pense que você pode enganar a Deus e escapar da sua disciplina. Planejar mentir ou pecar de qualquer outra forma contra Deus é testar o Senhor para ver se Ele vai te disciplinar. Podem ter certeza que sim, Ele vai te corrigir. Não porque Ele quer te machucar, muito pelo contrário, porque Ele te ama. A Bíblia diz, o Senhor disciplina a quem ama. Está em Hebreus 12:6. Como eu já disse, disciplinar é corrigir. Como um pai amoroso, Deus corrige você para que você fique mais parecido com seu filho Jesus. Embora hoje Deus não discipline normalmente de forma tão implacável como fez lá no início da igreja com Ananias, existem consequências para o seu pecado. E Deus faz você enfrentá-las. Ele pode permitir o seu fracasso, uma doença ou pessoas que se colocam contra você como parte da sua correção. Se você sabe que tem um pecado na sua vida que você ainda não confessou a Deus, Ele pode usar esses tempos difíceis para te ajudar a perceber o pecado, se arrepender e fazer o que é certo. Nós precisamos da disciplina de Deus para nos afastar de machucar a nós mesmos e aos outros. Se você não atende à voz de Deus, não responde à disciplina de Deus e continua a pecar intencionalmente, ou seja, de propósito, Ele pode te disciplinar sim, de maneira mais severa. Em vez de ceder a Satanás, deixe Deus ajudar você a se tornar verdadeiro, assim como o versículo de hoje nos lembra. Sei que desejas a verdade no íntimo. Salmo 51:6. Ananias e Safira decidiram mentir com a intenção de impressionar os outros crentes com a sua generosidade. E agora, Ananias estava morto. Deus conhecia o seu coração e o disciplinou fortemente por causa do seu pecado. A Bíblia diz que todos que viram Ananias morto ficaram com medo. Então vieram alguns moços e o levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, Safira, sua esposa, veio procurar o marido. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido. Simplesmente não sabia que o marido estava morto. Pedro perguntou a Safira: "Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade?" "Sim", ela respondeu. Pedro devia estar muito triste quando ele disse: "Por que vocês entraram em acordo para testar o Espírito do Senhor? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles te levarão também." Naquele momento, Safira caiu no chão e morreu. Os mesmos moços que levaram Ananias levaram também a Safira para fora e a sepultaram ao lado do seu marido. Um grande temor tomou conta da igreja e de todos os que viram o que aconteceu com aqueles que tentaram enganar a Deus, Ananias e Safira. O povo viu que Deus, algumas vezes, disciplina os seus filhos de maneira severa, implacável. A Bíblia diz que havia outros cristãos que realmente respeitavam os discípulos. Mas depois de terem visto tudo aquilo, eles ficaram com medo de se juntar a eles. Muitos, porém, tornaram-se cristãos e o número de pessoas salvas crescia dia após dia. Certamente isso aconteceu por causa da mensagem poderosa que Pedro e os outros discípulos pregavam. Eles contavam sobre como o Senhor Jesus morreu para levar com ele o pecado do mundo. Eles também contavam sobre sua morte e ressurreição e como Jesus tinha voltado para o céu.
A mensagem que os discípulos pregavam era para aqueles que ainda não confiavam em Jesus como seu salvador do pecado. Pode ser que, ouvindo a lição de hoje, você tenha entendido que ainda não é um cristão. Então, essa mensagem é para você. Em Atos 16:31, a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Crer significa confiar completamente nele, acreditando que ele te salvará do castigo do pecado. Se você quer fazer isso hoje, agora, pode falar com Deus nesse momento. Não deixe para depois. Incline sua cabeça, feche os seus olhos. Você pode repetir comigo essas palavras que eu vou dizer. Mas só repita se você realmente acreditar nelas, acreditar no seu coração. Vamos lá. Senhor Deus, eu sei que tenho pecado contra o Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu acredito que a sua morte é o único caminho para que os meus pecados sejam perdoados. Eu também acredito que o Senhor Jesus voltou a viver. E peço que Ele venha morar no meu coração e ser o meu Salvador. Obrigado por me salvar do castigo do meu pecado. Em nome de Jesus, amém. Podem abrir os olhos. Se você orou comigo essa oração, o Senhor Jesus agora é o seu Salvador. E a palavra de Deus nos mostra que isso faz de você uma pessoa salva e que tem a vida eterna. E nós, que já somos salvos, precisamos nos lembrar que Deus espera que cada um de nós seja verdadeiro. Deus espera que os seus filhos sejam verdadeiros. Deus vê o nosso coração e sabe como somos por dentro. Se o Senhor Jesus é o seu Salvador, não pense que você pode enganar a Deus e escapar da sua disciplina. Esta semana e daqui para frente, quando você for tentado a parecer bom de uma forma que você sabe que não é, pare e lembre-se que Deus deseja a verdade em seu íntimo, assim como está escrito no Salmo 51:6, o nosso versículo de hoje. Sei que desejas a verdade no íntimo. Peça para Deus te ajudar a ser verdadeiro. Talvez você perceba que tem tentado enganar a Deus e aos outros. Confesse o seu pecado para Deus. Agradeça a Ele por perdoar você e peça para Ele te ajudar como seu Pai Celestial. Vamos orar para encerrar este momento. Senhor Deus, obrigada por esta lição, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros, que o Senhor nos ajude a não mentir e não querermos enganar, nem o Senhor, nem aos outros. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pela companhia de vocês em mais um encontro e aguardo vocês na próxima semana para aprendermos um pouquinho mais sobre a história dos primeiros cristãos. Tchau!